Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. O assunto de agora é teclado. Conheceremos agora todas as teclas e funções desse periférico de entrada que é tão importante para nós. Para me auxiliar nessa aula, eu vou abrir o teclado virtual. Isso mesmo, o Windows ele possui um teclado que pode substituir o teclado físico que nós temos. Então, se você está com algum problema aí, precisa digitar, precisa escrever, faça o seguinte: clique em iniciar, todos os programas, acessórios, acessibilidade, teclado virtual. O teclado virtual será exibido e você poderá executar qualquer função que você faria com seu teclado normal. Repare que o meu teclado ele tem o cedilha, então ele está na língua português Brasil. Os teclados variam os acentos, eles trocam a posição dos acentos, dos caracteres, dependendo da língua. Se você tiver aí um teclado inglês, ele não terá o cedilha. Para fazer o cedilha, você terá que apertar acento agudo e em seguida a letra C. Então, observe isso aí no seu teclado. Repare se ele tem o cedilha ou se ele não tem o cedilha. Muito bem, vamos dar início abrindo aqui um bloco de notas que vai nos ajudar a entender a função de algumas teclas. Por exemplo, a tecla Caps Lock. Aqui está escrito só Caps, mas o nome correto é Caps Lock, ou Caps Lock. Ela trava as letras em maiúsculo. Olha lá, escrevi meu nome todo maiúsculo. Se eu aperto o M e em seguida tiro o Caps Lock, fica minúsculo. Tá certo? Então, Caps Lock, o que ele faz? Trava as letras na posição maiúscula, em caixa alta, como muitas pessoas preferem dizer. Beleza? Outra tecla que faz isso é o nosso amigo Shift. Repare que agora as letras estão minúsculas, mas se eu pressiono Shift e mantenho pressionado, a tecla volta para o maiúsculo. Mas se eu solto, minúsculo, aperto, maiúsculo, solto, minúsculo. Quero criar uma linha. Se eu apertar a setinha para baixo, repara que a linha não desce, o meu cursor não veio para baixo, ele permaneceu na linha onde eu estava. Bom pessoal, para criar linhas, eu tenho que utilizar a tecla Enter. O Enter é a tecla que confirma ou que cria linhas. Como assim confirma? Por exemplo, se eu agora quiser vir aqui fora e apagar essa pasta, Del, então eu selecionei com meu mouse, pressionei Del para excluir. Se eu aperto Enter, olha lá, vou excluir. Pronto, minha pasta foi excluída porque eu confirmei com o Enter. Então até agora nós vimos Caps Lock, que trava as letras em maiúsculo, o Shift, que também pode alternar entre maiúsculas e minúsculas, Del, que serve para deletar coisas, inclusive deletar texto. Se eu estou aqui e aperto Del, repare que nada acontece. Mas se eu estou no início da minha frase e aperto Del, repare que ele está apagando o texto. O Del apaga o texto à direita do cursor. Olha, cliquei no meio da frase. Del vai apagar o texto à direita. E aí eu aproveito a deixa para apresentar para vocês o Backspace, que apaga o texto para a esquerda. Muitas vezes não vem escrito aqui o nome da tecla Backspace, vem uma seta apontando justamente para a esquerda, que é para a direção aonde o texto é apagado quando a tecla Backspace é pressionada. Agora nós vamos ver a tecla Alt-GR. O que o Alt-GR faz? Aciona o terceiro caractere das teclas. Repare que aí, por exemplo, no seu número 5, existe esse símbolo. Para acionar esse símbolo, você precisa primeiro pressionar Alt-GR e aí o símbolo será exibido lá. Para fazer o graus, pressione o Alt-GR, mantenha pressionado e clique sobre a tecla que tem o grau. Uma outra coisa que eu me lembrei sobre o Shift. O Shift, ele fora dos textos, permite que eu faça
uma seleção de intervalo. Vamos supor que eu quero selecionar do primeiro ao último ícone. Eu clico no primeiro, seguro a tecla Shift e clico no último. Repare que eu peguei todos os ícones. Quer ver uma coisa? Deixa eu voltar com as minhas pastas aqui para eu ter mais ícones para exemplificar para vocês. Clico no primeiro, meu Shift está selecionado, clico no último ícone, então eu pego um intervalo de ícones. Repare que a mesma coisa eu posso fazer com Ctrl, só que de forma alternada. Olha, meu Ctrl está pressionado, então eu posso selecionar ícones alternados. Por exemplo, eu quero este, clico Ctrl, a lixeira e o M. Ribeiro. Então eu selecionei 3 ícones ao mesmo tempo, um distante do outro. Pessoal, falando ainda do Shift, além de alternar entre as letras maiúsculas e minúsculas, o Shift ele faz também o caractere da parte superior das teclas. Então, por exemplo, se você precisa do arroba, segure Shift e digite o número 2. Olha lá, Shift 2, sai o arroba, Shift 5, a porcentagem, e assim por diante. Lembrando que em alguns teclados eu tenho essa teclazinha aqui ao lado do Alt GR que aciona o meu botão direito. Então, por exemplo, se eu seleciono uma pasta, selecionei aqui uma pasta e clico neste botão, eu aciono o botão direito sobre aquela pasta. Se eu estou clicado no fundo da tela e aciono o botão direito aqui no teclado, ele abre as opções do botão direito quando eu clico no fundo da tela. Nós temos aqui também a tecla Alt, que pode ser e só tem função quando combinada com outras teclas. Por exemplo, se eu seguro Alt Tab, repara que abriu aqui uma janelinha que me permite trocar, alternar entre os programas que estão abertos. Então eu quero, por exemplo, ver aqui o Mozilla Firefox. Alt, Tab e Enter. Então aqui ele abriu para mim o Mozilla Firefox. Da mesma forma, só funciona combinada a tecla Ctrl. Por exemplo, eu quero copiar o arquivo teste. Então eu seguro Ctrl, pressiono C de copiar, clico em uma área vazia, pressiono agora Ctrl e V. Eu criei aqui então uma cópia do arquivo teste. Ctrl C, copiar, Ctrl V, colar. Criei uma segunda cópia, Ctrl V, de novo, mais uma cópia. Da mesma forma, eu posso selecionar e nós já vimos que se eu apertar Delete ou Del, eu consigo excluir os arquivos. Quero confirmar? Sim. Repare o seguinte agora, eu vou abrir o Word, e no Word, se eu seguro Alt e aperto a letra A, repare que eu abri o menu Arquivo. Voltando aqui no bloco de notas, se eu pressiono Home, estando aqui no fim da minha frase, meu cursor volta para o início da frase. Se eu pressiono End, meu cursor volta para o final da frase. Então, Home leva o cursor para o início da frase, End traz o cursor para o final da frase. Outra tecla que a gente precisa muito é o Print Screen. Repara que eu vou abrir aqui de novo o meu navegador, vou clicar Print Screen, parece que nada aconteceu, não é mesmo? Mas se eu for até um programa qualquer, por exemplo Paint, que é um programa de desenho, e agora pressionar Ctrl V, eu colei a tela onde eu estava, a tela que eu capturei. Ok? Então a tecla Print Screen, vou dar um outro Print Screen aqui, vou colar de novo. Repare que agora eu capturei a tela do Windows onde eu estava, inclusive com o teclado virtual e tudo mais. Outra tecla muito importante é a tecla que a gente chama de Windows, ou que tem o símbolo do Windows. Se eu aperto Windows R, por exemplo,
eu abro o executar do Windows, que é um lugar onde eu posso dar alguns comandos. Por exemplo, se eu escrevo aqui calc, eu abro a calculadora. Se eu dou Windows eu exibo então as unidades, eu abro o Windows Explorer. Então, pessoal, com as teclas Windows, Alt e Ctrl, eu posso fazer diversas combinações e obter diversos resultados diferentes aí no computador. Agora aqui, acionando o meu teclado numérico, que é onde tem os números aí para vocês, existe uma tecla chamada Numlock. Ela aciona o teclado numérico, ou seja, os números, e quando ela está desligada, ela aciona os outros caracteres que existem nas teclas. Por exemplo, repare que aí no seu número 8 tem o 8, mas também tem a setinha. Num lock ligado, o 8 será digitado. Veja só. 8. Num lock desligado, passa a ter a função de seta direcional. Repare que o meu cursor agora está sendo movido. Ou End, ou Home. A segunda função das teclas. Então o que você vai guardar? Num lock, trava, liga os números do teclado numérico. Repare que você tem os números aqui em cima também, só que aqui você concorda que é mais difícil de digitar? Se você digita aqui, você tem mais agilidade. Ok? Então crie o hábito de digitar números sempre aqui. Pessoal, algumas das teclas que nós não falamos agora, como Page Down, Page Up, Pause, nós trabalharemos mais à frente, porque em outros programas como o Word, como o PowerPoint, a função delas fica melhor exemplificada. Ok? Até aqui está mais que suficiente trabalhar e conhecer as teclas que nós vimos. Pratique bastante e faça os exercícios a seguir. Grande abraço para vocês, daqui a pouco a gente se vê de novo.